Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos fazer uma revisão sobre a eletrólise. Eletrólise é um processo eletroquímico forçado, tá? Ao contrário das pilhas e das baterias, são processos espontâneos. Espontaneamente, numa pilha, um metal dá o seu elétron e o outro recebe o elétron. Nós temos ali reações espontâneas de oxidação, tá? Já na eletrólise, nós temos esse processo forçado por um gerador, ou seja, a gente vai fornecer energia para esse sistema. A eletrólise ela é muito utilizada na confecção de metais, por exemplo. Nós podemos extrair ali o alumínio, né, no formato ele é extraído ali da bauxita, o óxido de alumínio. Nós podemos fazer esse alumínio passar por um processo de eletrólise e nós vamos obter aqui o alumínio zero, né, que é o alumínio metálico que a gente usa aí no nosso dia a dia. Esse processo é um processo que consome muita energia. Então, para fabricar alumínio, a gente tem que fazer um processo de eletrólise. Como é um processo forçado, a gente tem que aplicar uma tensão ali, aplicar uma corrente. E para fazer isso no alumínio, a gente gasta muita, mas muita energia. Por isso que reciclar alumínio é muito importante. Quando a gente recicla o alumínio, a gente economiza uma grande quantidade de energia que é utilizada aqui, ó, para pegar esse alumínio. Se você olhar aqui, ó, o alumínio no óxido, ele tem o quê? Ó, só descruzar as cargas, ele tem carga mais 3. Então a gente tem que colocar 3 elétrons aqui e quem faz isso na eletrólise é o gerador. Então o gerador vai pegar e vai enfiar 3 elétrons no alumínio para ele virar o alumínio zero, que é o alumínio que a gente usa, né, nas construções, bicicletas, computadores, enfim, tem alumínio, tá bom? Nas latinhas de refrigerante, por isso a importância da gente reciclar alumínio. Se a gente reciclar, a gente consegue economizar uma grande quantidade de energia que é envolvido nesse processo, tá? Apesar da importância da reciclagem do alumínio na questão da economia da energia, tem 2 eletrólises que aparecem bastante no Enem e nos vestibulares, que é a eletrólise do sal de cozinha, do NaCl. Por isso, nessa aula de revisão, eu vou focar no processo envolvido na eletrólise tanto do NaCl a seco, vamos dizer assim, fundido, que é a nossa eletrólise ígnea, quanto a nossa eletrólise aquosa, que é quando nós temos o NaCl na presença de água. E é claro que você pode aplicar os mesmos conceitos para o alumínio. Belezinha? Então vem comigo. Aqui, primeira coisa que nós vamos fazer na eletrólise ígnea é fundir esse composto. Então nós precisamos aquecer o sal de cozinha para que a gente tenha ele fundido. Não é verdade? Então aqui está no estado sólido, eu vou aquecer, lembra, é um composto iônico, eu tenho que fornecer uma grande quantidade de energia para a gente fundir isso. Para eu ter o Na+, e eu ter quem? O Cl-, os nossos íons, tá bom? Então eu tenho o cloreto e eu tenho o sódio+. E o que acontece, guys nobre? Agora, o nosso gerador, tá? Um gerador externo que a gente vai conectar aqui para fazer essa eletrólise, ele vai forçar uma reação de oxidação. Ele vai olhar para os íons que eu tenho e vai falar o seguinte: quem tem elétron? Quem dos dois aqui tem elétron sobrando? O cloreto, olha só, Cl-. Quem tiver elétron vai vir para o ânodo, porque ânodo, lembra, vogal com vogal, é onde acontece a oxidação. Então o nosso gerador, ele também vai ter um ânodo, que é onde acontece a oxidação, e quem vai para o ânodo do nosso gerador, da nossa eletrólise, é aquele que tem elétron. E quem tem elétron é o ânion. Então vem o cloreto para cá, olha só. O cloreto veio para o ânodo. Agora, quem que está faltando elétron? Quem que está sem elétron? O Na+. Então, ele vai vir para o nosso cátodo, que é quem reduz. Então, ele é a espécie capaz de receber elétron, porque ele está positivo. Está faltando elétron para ele, então o gerador vai pegar ele e vai trazer ele para o seu cátodo, tá? Na+. Então, a partir desse momento, o gerador arranca elétron do cobre. Então, o gerador vai arrancar o elétron do cobre, que é quem tem o elétron, e vai enfiar ele no sódio. Então, a eletrólise é isso, é um processo forçado. Ele vai olhar para quem tem o elétron, vai arrancar o elétron de quem tem e vai dar para quem não tem. Então, ele olhou para esses dois. Quem tem elétron? O cloreto. Então, ele arranca o elétron do cloreto e dá para quem não tem, o sódio.
dá para o cloro, né? Então, olha só, o cloreto, se eu arrancar o elétron dele, ele vira o quê? O Cl2, porque não existe Cl sozinho, né? Então, ele vira o Cl2 e libera 2 elétrons. Então, eu preciso de 2 íons cloreto, tá bom? Então, se eu tenho 2 elétrons aqui, eu vou receber o quê? 2 elétrons aqui. Eu preciso de 2 sódios para receber esses 2 elétrons. E nós vamos ter aqui o Na0, a formação do sódio metálico. Então, se eu fizer a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, o que eu obtenho? O gás cloro. Olha só, o gás cloro, isso aqui pode ser usado na indústria de fabricação de água sanitária. Então, ó, fazendo a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, eu obtenho o gás cloro, que vai lá para a indústria de água sanitária e obtenho aqui o nosso sódio metálico. Então, eu posso fazer a minha equação global, né? Então, eu tenho que, ó, eu precisei de 2 cloretos, eu tenho que balancear aqui também, ó. Vou pôr 2 aqui para todo mundo, tá? Porque eu tive 2, esse 2 veio daqui, esse 2 veio daqui, tá? Então, eu vou escrever a minha equação global. Vai ficar 2NaCl sólido, tá bom? Mas, ó, agora vamos passar a vara em todo mundo que tá igual antes e depois da seta. A gente não precisa escrever numa equação química quem tá igual antes e depois da seta. Ó, eu tenho sódio, 2 sódios mais depois da seta. Eu tenho 2 sódios mais antes da seta aqui, passa a vara no sódio. Olha, eu tenho 2 cloretos depois da seta, eu tenho 2 aqui. O que mais? Eu tenho 2 elétrons, ó, pronto. Passei a vara em todo mundo que estava igual antes e depois. O que sobrou, ó? Sobrou o 2 cloretos de sódio, dando pra gente o quê? O gás cloro, Cl2, mais, né? Aqui tem 2Na0. Belezinha? Então essa é a equação da nossa eletrólise ígnea, né? Que é a eletrólise que a gente faz na ausência de água, tá? A gente funde os íons e força a reação de óxido-redução com um gerador. Belezinha? Então é isso aqui que a gente tem. E na água? O que vai acontecer na água? Vamos dar uma olhada, vem? Agora, vamos falar da eletrólise aquosa. Eu vou ter o cloreto de sódio, só que agora em água, né? Aqui a gente não tinha água envolvida. E o que acontece quando a gente envolve a água? Dá uma olhada. Primeiro, quando eu coloco o cloreto de sódio na água, nós temos que o sódio é capaz de dissociar, né? Ele vai liberar ali o Na+ e o Cl- em água. Só que, gás nobre, a água, ela é capaz de se auto-ionizar. O que isso quer dizer? Que ela sozinha, por si só, ela é capaz de quebrar suas moléculas e formar o H+ e o OH-. Isso qualquer solução aquosa, nós vamos ter H+ e OH- nessa solução. Isso é normal, isso acontece. Nessa garrafa de água aqui, eu tenho isso aqui acontecendo. Então é normal. Só que qual que é o problema que isso gera? Quando eu faço uma eletrólise aquosa, eu não tenho mais só 2 íons, como eu tinha aqui na ígnea. Eu tenho agora 4 íons. Eu tenho 2 ânions e eu tenho 2 cátions. Na minha eletrólise ígnea, era muito fácil. O anodo, que é a parte que oxida do meu gerador, não é verdade? Ele ia lá, pegava quem tinha elétron e arrancava o elétron dele. Então ele olhou, quem tem elétron? O cloro. Foi lá, arrancou o elétron do cloro e enfiou em quem não tinha, no sódio. Não é verdade? Agora, olha só a confusão do nosso gerador. O anodo tá doidinho para oxidar, para pegar um desses ânions aqui, arrancar o elétron dele e enfiar em um desses cátions. Mas qual é o ânion que vai vir para o gerador? Qual é o cátion que vai vir para o gerador? Essa é a pergunta. E aí nós temos uma fila de prioridade, tá bom? Nós temos uma fila de prioridade. Para os ânions, tá? Para os ânions, nós vamos ter descarga no gerador todos os ânions que não forem ânions oxigenados ou fluoreto. Isso quer dizer que ânions oxigenados e fluoreto nunca sofrem descarga. O gerador não consegue arrancar os elétrons deles. O gerador não consegue arrancar o elétron do flúor, tá? E não consegue arrancar o elétron de ânions oxigenados, como SO4, PO4, SO3, CO3. O gerador não consegue arrancar o elétron desses. Então, toda vez que eu tiver
ânions oxigenados ou fluoreto, quem vai sofrer descarga no lugar deles é o OH-, tá bom? O OH- da água acaba vindo sofrer a descarga quando eu tenho esses ânions, tá bom? Agora, quando eu falo de cátions, os cátions que nunca vão sofrer descarga, que o gerador nunca vai conseguir enfiar um elétron neles, são os cátions da família 1A, do grupo 1, né, dos metais alcalinos, do grupo 2, os metais alcalinos terrosos e o alumínio. Se eu tiver metal do grupo 1, ou do grupo 2, ou alumínio, o hidrogênio vai sofrer descarga no lugar deles. O gerador vai pegar eles, tá bom? Então olha só, o gerador pegou e tá olhando aqui para esses dois ânions. Eu tenho o cloreto e eu tenho a hidroxila. Horas, quem que vai vir aqui para o quadro? Quem que o meu gerador vai arrancar o elétron? Do cloreto. Porque os únicos que o gerador não consegue arrancar é do fluoreto e de ânions oxigenados. A hidroxila só vai vir para o gerador se tiver um desses aqui, ó. E eu tenho aqui o cloreto, que não é nenhum desses dois. Então o cloreto vai vir para o meu ânodo e eu vou arrancar o elétron dele. Então olha só, como nós dissemos, não tem cloro sozinho, nós vamos ter o Cl2 mais 2 elétrons. Então eu preciso aqui de 2 cloretos, ok? Deixa eu apagar aqui, tá bom? 2 cloretos. Aí de novo, eu tenho 2 cloretos, então veio 2 daqui. Vamos multiplicar aqui todo mundo por 2. A gente tem que ir balanceando essa brincadeira aqui, tá? E agora, para o meu cátodo, que é quem reduz, nós vamos arrancar esse elétron e vamos enfiar em quem? No sódio ou no hidrogênio? Olha só, grupo 1, grupo 2 e alumínio nunca sofrem descarga. O nosso gerador não consegue enfiar elétrons nesses carinhas aqui. E o sódio é do grupo 1. Então quem vai no lugar do sódio? O hidrogênio. Então o gerador ele olha para o sódio, ele não consegue enfiar elétron no sódio, ele vai enfiar elétron em quem? No hidrogênio. Então o hidrogênio vai receber esses 2 elétrons, né? E nós vamos ter a formação do H2, do gás hidrogênio, tá? Então aqui nós precisamos de 2 também e precisamos balancear também essa equação, né? Pegamos aqui 2H+, recebendo 2 e formando o gás hidrogênio. Belezinha? Agora pronto, terminou, fizemos aqui, agora é só fazer o nosso balanceamento, sair passando a vara em quem está igual antes e depois da seta. Então quem eu tenho antes e quem eu tenho depois? Ó, eu tenho cloreto aqui, tenho cloreto aqui, tenho 2H+ aqui, tenho 2H+ aqui, tenho 2 elétrons aqui, tenho 2 elétrons aqui e pronto. Então eu tenho o quê? Ó, que 2NaCl mais 2 águas vai fazer o quê? Vai formar 2Na+, mais o gás cloro, ó, uma outra maneira de produzir gás cloro, para aquela mesma indústria lá que faz água sanitária, por exemplo, mais 2OH-, ó, sobrando OH- no meio final, meio básico. Olha só que interessante. Mais a liberação ainda do gás hidrogênio, ok? Então, uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio, nós vamos ter a formação do gás cloro e do gás hidrogênio. Enquanto uma eletrólise ígnea, que não tem a presença de água, nós vamos ter a formação do mesmo gás cloro, só que aqui do nosso sódio metálico. Tranquilo? Portanto, gás nobre, o que nós temos que ter em mente é que quando eu faço uma eletrólise aquosa, eu vou ter a competição dos íons aqui da água. E se eu tiver o cátion, grupo 1, grupo 2 e alumínio, nunca vão vir aqui para o cátodo, quem vai vir no lugar deles é o hidrogênio, tá bom? E no caso dos ânions, quem nunca vai para o quadro são os oxigenados e o fluoreto. Nesse caso, quem vem para eles é o OH-. No caso, como a gente tinha o cloreto veio para cá, ele é mais fraco. O gerador acaba conseguindo arrancar os elétrons dele com mais facilidade. Então essa é a diferença de fazer uma eletrólise em meio aquoso e uma eletrólise ígnea. E a eletrólise do sal de cozinha é a mais importante, que acaba aparecendo mais para a gente nos exercícios, nos vestibulares, e é por isso que eu trouxe ela para vocês aqui para a gente revisar. Combinado? Então um grande abraço, vejo vocês na nossa próxima aula. Reage!